Ele é o primeiro horrorcore e satanista a ser trazido aqui no canal. Eu estou a falar de Sulfúrico MC. Quero já de antemão pedir a vossas desculpas porque as músicas de Sulfúrico são totalmente explícitas. Mas eu sou um apreciador da arte, então bora lá reagir juntos. Bora lá no play. A primeira música tem como, tem como título, que por acaso deu o título ao álbum, que é o Escritor Amaldiçoado. Bora lá ouvir Escritor Amaldiçoado de Sulfúrico MC. Seja bem-vindo. Sinto-me em casa e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem. Sulfúrico, mas sulfúrico por quê? É pela paixão do elemento, ou do ácido sulfúrico. Muito bem. Ok. Então vamos falar do seu disco, não é um disco? Sim, é um disco com certeza. Ainda tratado como um livro sonoro. Escribatófalo, feiticeiro nas sombras do livro sonoro. Mestre, vocalista principal da orquestra sinfónica do choro. Atinge altas notas quando caga, supera gritos de socorro. União de poetas ocultos que entram em portas de saída. O escrivão do carvão metálico escreveu o guião da vida. Cartões terrenos recusam-se a resistir sua nascença. Sei que apenas adormeceu em Marte e apareceu cá na Terra. Mitos adâmicos afirmam que veio por uma expedição alienígena, amparado pelas criptas primitivas remotas dos indígenas. Inala o fumo com fogo doce das braseiras de cinzas ácidas. Por excelência lírico surrealístico à frente do seu tempo físico. A sua idade cronológica não justifica a trindade de seu espírito. Sequestra almas para leituras ao som do seu microfone. Mais rabisco com prosas do que contactos no telefone. Não usa mais fósforo a nível cerebral do consciente liambeiro. Polimórfico por ser variável, várias formas de ser um coveiro. Fora da compreensão comum. Isso é mesmo paranormal, porque eu estou aqui já assustada. Vocês têm que ver a capa desse disco. É meio assustador, sulfúrico. Com certeza. Então, mas porquê? Porque Eu acho que nesse momento Sulfúrico estava. Ele acabou por pegar o trecho de uma entrevista na rádio. Yeah, e botou na música, Acho que estava, sei lá, a entrevistadora estava aí, ficou um pouquinho apavorada com o modo que a capa foi feito. Mas é típico já de Sulfúrico, já estamos acostumados. Essa música foi produzida por, deixa-me ver, Palavra Basta One. Bora continuar. esta diferença, não é? Porque vocês estão a fazer a diferença. Sim. Porque Escritor essa diferença- céfalo moderna na linha da frente do canto lírico. Dissertor tem seus defeitos no coro protomítico. Cantor gramatácido, a culpa é dos escritos. Viajor por eleição, enviar sem repouso, sem destino. Cinéfalos abram o livro e leiam Terceiro Mundo do Cínico. Mas seus livros não traem o seu mental estado clínico. Escreve como os fins do tempo da confissão de seu viver. Acentua a gravidade nas palavras que são-lhe sem querer. Pássaros o seguem por sua pena de ser por si. Como é, e folhas que leem seus poemas não aprenderam ainda a ler. Amaldiçoado por escrever e ser a maldição para o mundo. Por esculpir a figura da tristeza em cada retrato do escuro. Orquestra desarmónica das sombras. O recurso dos músicos dos levitas sobre o clérigo dos magos. A confraria do Cadiçou nas mãos de São Cipriano. Toca o sino da catedral do El com os crentes do Inchano. Né, para não irem para aquela via. É verdade. Tem também o Mondego Organoide, na página do Organoide, vocês podem encontrar o link. Quem não tem nome complicado não entra na clique, né? Trilogia Clínica também, minha página. Blog, tem o Blogspot.blogspot.blogspot. Ok, obrigado. Tem que falar. O Ministro dos blogs. negro do bairro.blogspot.com. Ok. Beat pesado, meu. Phonics. Esse é o primeiro álbum horrorcore que eu vou ouvir do princípio ao fim. O horrorcore, corrijam-me se eu estiver errado, é um subgênero do hip hop. Então, não é um subgênero que eu estou acostumado. Não vou ter muito a comentar, mas vamos ouvir e deixam já aí os vossos comentários. Eu vou deixar o álbum de Sulfúrico MC também nos comentários. Vocês podem encontrar aqui no canal.
Agora vamos passar para a segunda música. A segunda música tem como título Livro dos Mortos, produzido por Carbox Pirum. Bora lá. Bora no play. O Antigo Egito é uma das civilizações mais misteriosas da história da humanidade. Não à toa, é uma das mais estudadas. Entre os seus símbolos mais famosos estão as pirâmides, a esfinge de Gizé, os hieróglifos e as múmias. Mas existe um aspecto que não é conhecido pela maioria das pessoas: o Livro dos Mortos. Você já ouviu falar dele? Transportado para Osíris até ao submundo, com uma nave bem minúscula cheguei ao conteúdo. Um menino defunto, inocente de tudo, dentro do salão para o julgamento puro, recebido por Anubis num tribunal escuro. Levantei-me de um sarcófago esquisito, no livro dos mortos, dentro de manuscritos. Barrata, verdade, justiça e equilíbrio. A lei das leis, o princípio é corrompido. Por cima da balança o coração foi imbuído. Seta acompanhava todo o processo profano, imóvel mumiado entre os mortos não julgados. 42 juízes, 42 pecados. Ra, todo poderoso que ilumina toda a jornada. A razão deste juízo está assente na esperança. Coluna de retratos do passado iam passando. Ra é o poderoso que ilumina toda a jornada. 42 juízes e o Deus Tote, pecados percebidos na balança. A razão deste juízo está expressa na esperança de uma vida após a morte mais bela que os aguarda. Eles podem tratar de diversos assuntos e terem conteúdos ficcionais e científicos. Livros são fontes de inspiração para filmes, séries, pinturas, quadrinhos e várias outras formas de arte. Mas se tem uma obra que pode rivalizar com os grandes mistérios da Torá, com os ensinamentos do Alcorão e com a complexidade da Bíblia, é o Livro dos Mortos. Só que há um detalhe que difere o Livro dos Mortos de todos os outros livros que eu citei. Originalmente, ele não era um livro. E como isso é possível? O Livro dos Mortos é, na verdade, um grande conjunto de manuscritos, geralmente relacionado a tudo o que envolve a morte e o que irá acontecer com a pessoa que morreu. Um detalhe interessante a respeito dos egípcios é que eles acreditavam que havia vida após a morte. Inclusive, de acordo com alguns historiadores, o Egito Antigo foi um dos primeiros lugares na história a desenvolver essa ideia de que a morte não seria o fim. Escritura desveladas da tumba de Sete. Há quem não acredite neste ponto divergente. Opiniões são diversas, mas a verdade é só uma. O Livro dos Mortos não é um retrato das urnas, a taberna do hermetismo, o pensamento fúnebre. A espiritualidade invadida por arqueólogos, capítulos estrangulados e ampliados por egiptólogos. O panteão dos mortos, a cobiça da Europa. A ideologia oca invadiu o seu mistério. A morte para o Egito era o portal para outro reino. Os cadáveres são pintados com olho que veja o mundo. Aprecia a natureza em seu ângulo mais fundo. Vamos voltar ao Livro dos Mortos. O desenvolvimento desses manuscritos ainda é um grande mistério para os estudiosos. Não se sabe quais foram as pessoas que escreveram e, até os dias de hoje, não se sabe todo o seu conteúdo. Acredita-se que os manuscritos começaram a ser inscritos por volta do ano de 1550 a.C., no período conhecido como Novo Império. E acredite ou não, por mais de 1000 anos, a narrativa foi sendo desenvolvida por esse. Essa foi mais uma música, Livro dos Mortos. Essa música, acho que ele fez uma viagem aí para questões arqueológicas, antropólogas, alguns formulados que foram concebidos já como standard, como padrão a nível do mundo, sobre o que é Livro dos Mortos. Ele apresentou a visão dele no seu ponto de vista, mas eu vou dizer mesmo a verdade que eu também não consegui perceber muito bem, mas enfim, né? A arte acho que tem essa liberdade. Também, se calhar, não é para mim entender. Sou mais ele que pode dizer com mais detalhes. Vamos passar para a terceira música. A terceira música tem como título Dialética é minha obediência política. Bora lá. Espera, hold on. Esta música tem a produção a mesma produção que a música anterior, que é do Carbox Pirum. Bora lá no play.
Boa noite. Começa agora o Telejornal. A dimensão social do país afeta a minha poética. A dimensão política persegue. Gostei já do modo que a música começou, um beat pesado. Normalmente em algumas músicas eu presto mais atenção. Tudo bem que eu acho que é importante também trazermos boas letras, né? Mas o que mais me impacta, né, para mim é o beat, é o instrumental. Porque há instrumental que pode, no meu ponto de vista, pode até por acabar por salvar a música, a letra da música. Você nem sequer presta mais muita atenção na letra e acabas ir viajando só no instrumental. A minha dialética, meu sujeito lírico não tem cidadania. Mendigo planetário, respiro autosofia, patriófobo. Meu orgulho é contra esta nação. Escrevo cânticos com escarro na bandeira nacional. Causófico, meu perfil moral é pendulário. Eu estaria certo se o mundo fosse ao contrário. Isolado a vibrar em desespero deste século. O sistema fraquejou a imagética do templo. Os lutam pela vida a correrem pela margem, enquanto os deputados numa sala de massagem são quantos desgraçados na luta pelo arroz. Enquanto o senhor ministro à procura de um broche. Eu nunca vi a paz, desculpa, não gosto de pombas. Faz tempo que não brinco desde que saí da gruta. Todo presidente tem transtorno de conduta. Não sigo o meu poema às entranhas barganhas. Não faço rap para segurar campanhas. Não sou revolucionário. Não faço rap para segurar campanhas. Ficou a dica. Democrata ou caraças. Não há revolução sem o negócio das massas. O meu poema é a minha... Isso é que é verdade. Não há revolução sem negócio das massas. E acredito que isso para a realidade angolana é um facto, né? Está aí comprovado, está comprovado. Pelo menos as pessoas que estão dentro desse ciclo sabem muito bem de que isso é verdade, né? Então acabo por concordar com o Sulfúrico. Consciência, a política afeta a sua ambiência. Meu poema é minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Meu poema é minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Meu poema é minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Meu poema é minha consciência. A política afeta a sua ambiência. O sol brilha, brilha, mas não brilha para todos. A lua vai nascer, tenha cuidado com os lobos. Andam por aí, cuidado meu camba. A tia irmã Sofia faz tráfico de lhemba. Epa, irmã Sofia, Deus aqui já é irmã Sofia. Não te iludas com profetas ou santas na fila. Um dia fura os pneus do carro do Miguel Buila. Não ouço louvores, sai. Sulfúrico e o irmão Buila. Ainda acho que o Sulfúrico vai acabar por fazer uma música com o irmão Buila. Um horrorcore gospel. Daqui, irmão Pampila. Sulfúrico, tu não acreditas em Deus, nessa tua coisa da religião. É verdade. Mas por que ele é teu irmão? Ups, saia daqui, puto Pampila. O mundo sem rebeldes é uma vida cor-de-rosa. Compila minha prosa e o vizinho foi da esposa. Peido no quarto e a explosão gasosa. Não olho para as nuvens à procura de um anjo. Não perco tempo com historietas de branco. Sabes como é que é? Não gosto de inários, não gosto de festas, gosto de ficar no quarto a fazer gemer com cubinas em contacto. Não faço debates com cagões armados em sábios. Não subo em palcos que dão vida ao estrelato. Não tenho esperança de ser um dia premiado. Tudo o que merecia é tudo quanto canto. Meu poema é a minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Meu poema é a minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Meu poema é a minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Meu poema é a minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Meu poema é a minha consciência. A política afeta a sua ambiência. Props para o Cabo Expirum. Beat está muito bem elaborado. Beat bem feito. Vamos passar para a quinta música. Hipopsídio, produzido por PTS. Essa música é a quarta música. Hipopsídio. Hip hop, cultura, vamos lá, Yangatrick. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Nova escola, velha escola, liberdade é agora. O hip hop
Entrou mal aqui em Angola, com ideias amputadas e doutrinas da cegueira, privados da percepção que o hip hop era festa, a liberdade da expressão que o todo manifesta. Agarrados aos livros fugitivos de convívos, saímos do basalto, portanto ficamos cínicos. Respeito ao que leva Fatra Mac e o MCK, mas são os culpados dessas mentes atrasadas. We man Nayob, Tico Fei e outros bradas. Pai grande poeta, rest in peace Mr. Gadiama. Vocês dogmatizaram o circuito fechado. Nenhum rapper podia usar sapatos, só tinha de circular com calça e rotas no rabo. O movimento fabricou drogados frustrados, prostitutas, fobados, preguiçosos, bardeados, burros, muitos coordenados. Muita matéria, conta rasa, fome rasa em casa. Traficantes de influência, cagões setaristas, comerciais do mundinho perseguidos por ativistas. Eu falo de vocês, mas existem outros nomes que fizeram elite pelo poder do microfone. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união. Essa palavra hipopsídio eu não sei se existe, mas do que eu pude ouvir até agora, porque nessa música ele está a fazer está a tentar fazer uma narração do que ocorreu até agora no hip hop e coisas que foram feitas que no entender dele não poderiam ser feitas, que acabaram por estragar o hip hop. Então acho que esse é como se fosse, sei lá, suicídio do hip hop, né? Bora. Não é ideia, hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Andávamos de calças largas, casacos pesados, mas o clima é tropical, comportamento retardo. À falta de contexto e de ação pragmática, fez-nos confundir Angola com América. Gangstas, horrorcores e hardcores, com vidas alheias sem noção do terror. Fizeram besteiras, andaram às escuras, vidas encravadas do tempo de aventuras. Inocentes, ingênuos, culpados da cultura, afastados do real, do samba e da segura. Mais tarde uns fugiram para o Kuduro, atrás do reinado, atrás de um futuro. Marcharam para o comércio, um novo mercado. Confundiram o hip hop com movimentos partidários. Alternativos no rap, no sigilo são políticos. Bufos, moralistas, militantes, espantalhos, mentirosos, fofoqueiros, invejosos e fobados. Antigos combatentes, barulhentos e vândalos. O ponto de encontro agora são os espetáculos. O hip hop salvou vidas, o hip hop arruinou vidas. Soldados civis nem todos viram a saída. Manos, nem todos viram a saída. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. Hip hop é festa, é união, é ideia. Hip hop é liberdade, hip hop não é cadeia. A luta pelo homem novo, a luta pela nova consciência, a nova consciência crítica, uma intervenção social mais justa e ajustada ao nosso estilo de vida, à nossa realidade, ao nosso contexto angolano. Hip hop é vida, quando é bem empregado. Até agora essa foi a melhor música do álbum, no meu ponto de vista. Escreva aí nos comentários qual foi a melhor música que você gostou até então, né? Por quê? Porque acho que essa música, sem contar que não tem também, sei lá, muitas palavras ofensivas e por aí fora, né? E faz uma boa descrição, né, do que ocorreu até agora. Uma boa descrição porque ele teve argumentos, né? Ele teve argumentos que é para sustentar essa descrição que ele fez. E é isso. Bora lá para a quinta música do álbum do Sulfúrico MC, Escritor Amaldiçoado. A Crônica da Necropole Psicológica. Produção de Tio. Tyler, a gente tem que ir agora. Pega as crianças e me encontre já. O que aconteceu lá dentro? Problemas. Vamos lá. Cadê o meu pai? Andas por esta cidade nojenta obscura, sentes consultar o mestre do medo. A crônica da sepultura de cadáveres ambulante em seu nome. Também gostei desse beat. Tem uma cena de suspense. Curti.
de segredo. Binar a natureza emocional, mental entre a dor e o sofrimento. Para fugir desta sombria grégora no cérebro não tem buraco negro. Corro o infortúnio nas fortunas das faturas na loucura de tormento. De facto o mundo é pó e poeira seca no cosmo em trono de cimento. Sinistra forma de ser sinistra, tão sinistra, sem argumentos. Agora observa a arquitetura que são os olhos. Não observam o rosto, prédios de carnes erguidos, compelidos com pilares de ossos, óculos mortos. Esgotos entupidos de sangue embutidos, de larvas que são espalhadas. Mamiões e moscas brigam por bochas ao ribalta ao pé da estrada. Carros acidentam com putas a fenho, cidade não iluminada. Gritos de grilos de filhos com risos de hiena na selva urbana. Consegue sentir e cumprir o arrepio escondido ao meio da mata. Às madrugadas o tiro perdido lhe acerta e a perna será arrastada. Coxo fraco arrasta o corpo, arrasta a perna aleijada, arrasta perto do autocarro onde crianças são queimadas por dois velhos psicopatas que fugiram da esquadra. Intestinos domesticados como cabos de energia. Sente a morte, introspecção em sua malevogia. Socorro, alguém que salve este pateta da agonia. Sua voz é a impressão de quem aguarda por Messias. Faça rápido, temos um sujeito aí ferido. Bem, preciso de buscar a maca agora. A crónica de necrópole psicológica é perigosa, faremos uma... Essa cena que ele fez aqui está me fazer lembrar as músicas do Pagano do Poeta, onde ele grava algumas partes com uma voz assim meio alterada, adulterada, né? Injeção de morfina de forma intravenosa. Estancaremos o sangue, acalma-te. Dentro de alguns segundos a bala será retirada com instrumentos afiadamente cirúrgicos. A perna está inflamada como a resposta dos mastócitos. O corpo está sem imunidades, morte dos macrófagos. A perda constante de sangue levou-lhe a hipovolemia. Sua veia cava em frio não parece devido ao efeito do pânico. Não grita ser imbecil, sabes que este mundo é satânico. Ela usa cortisona, mas ele não é reumático. Então vamos matá-lo urgentemente, não podemos salvar toda a gente. A clínica está sem espaço para acolher todos os pacientes. As camas estão abarrotadas, vamos nos livrar desses corpos. Mas não é de matar, nossa missão é salvar. Porque a dignidade humana não se pode desprezar. A cidade está um caos, por ser diabólica. Pode me contar agora, pode. 5 minutos. Sem os dentes. LOL é uma questão de respirar ou morrer. Isto não é uma missão católica. Aproveitaremos a guerra que se instalou por uma questão escatológica. Não podemos salvar todo mundo, já que os corredores estão penosos. Espalharemos gás lacrimogéneo, por final desaparecemos. Ficar e morrer com estes porcos sem valor é absurdo e danoso. Lola, perceba, menina tolinha, não somos pais do bem neste mundo. Doido, depravado, mongoloide, Pacóvio, óbvio que nunca vou seguir o seu caminho. Seu grande Pinóquio, a clínica não vai abandonar o seu objetivo hospitalar. Apesar do Estado não se responsabilizar e nunca nos ajudar. Não seja romântica, barroca e neoplatônica. Vou dar laxante para que durmam e vão logo para o mundo astral. Terão de certeza uma morte tranquila. Isto é pouco infernal, Lola. Vamos embora, Lola. Lola, vamos embora. Lola, vamos. Alô, boa noite. Encontro-me aqui na metrópole que foi totalmente invadida por uma milícia armada. A clínica invadida, cemitérios e tudo. A clínica psiquiátrica foi abandonada, ou melhor, psiquiatria moderna. Os cemitérios são invadidos por necrófilos e feiticeiros. Profanação de cadáveres imundos em nome de cambandeiros. Mulheres desenterradas são estupradas e depois são comidas. Lagoas de pus com sapos e merdas em ruas, avenidas. A lua cinzenta ficou negra, as nuvens estão em pedras. Árvores com pedras, copas de fogo e frutos de caveiras. Políticos amarrados, esquartejados dentro do parlamento. Jornalistas enforcados, injuriados. Isto é indiretos, igrejas, hospitais, cemitérios, escolas são profanadas, abandonadas, caixões entreabertos. Entre queridos da estrada, onde saia foi contada. Descubra sua destreza, não há como escapar. A história está dentro da sua cabeça. Então, Fernandes, que é isso? Tive um terrível pesadelo. Essa foi a crônica da Metrópole de Sulfúrico. Nessa música, embora parece que tem dois personagens, mas ainda assim para mim acaba por ser um monólogo entre o Sulfúrico e a Lola, que também é o Sulfúrico. E é isso. Então vamos passar para a sexta música, que é o Ábaco, produzido também por T.O. Ábaco. Ábaco.
Eventos cabalísticos de cálculos cantados pelo texto, conectados pelos corações e harmonias dos batimentos. Relógios vomitam minutos nesta ressaca do tempo. Paredes mudam de lugar pelo contexto deste verbo. Como Vênus esmaga corpos e objetos com vento. É a parábola da catástrofe pela qual conquisto cirurgia obstétrica. Para a mulher conquisto classes humanas em vez de coragem. Para viver sem medo, perdidos entre a lógica e a fantasia dos acontecimentos, sem precisão para compreender a relação dos eventos entre o estado de sonho e o estado desperto. Até os animais e as plantas seguem o curso da estranheza. É meio antiquado no céu de mistérios falar-se de certeza. No seio entre seres vivos são alimentados pela natureza. A chuva cai de forma contrária, isto é, da terra para o céu. E quando este fenômeno acontece é porque um mago morreu. O calendário reformula as datas até quando ele nasceu, ao ponto de todos verem que o dia do seu nascimento desapareceu. Morcegos albinos transportam pela boca pedaços da sua matéria em capelas. Se observam nomes escritos em tábuas de areia. Não sei se vocês já repararam, mas acho que o horrorcore faz você imaginar assim, coisas não muito comuns, né? Sei lá, tipo a chuva cair da terra por céu. E sei lá, isso aqui, transportando essas coisas no beat, e quando alguém também tem um bom flow, tipo sulfúrico, até independentemente tudo é uma cena fixe de se ouvir, pelo menos eu estou a curtir. Para contabilizar os próximos a morrerem na aldeia, administradores da morte fazem catalogação dos habitantes. Abacu. Administradores da morte fazem catalogação dos habitantes para que os números de campas sirvam para todos semelhantes. Alguns caixões são fretados da forma domiciliar, sem necessidade de agência funerária pagar. Mantimento para o óbito carece de registro em tempo integral, é para que haja participação do Estado. No funeral, familiares e amigos choram de forma antecipada para um dia lidar com os ausência de alguém. Crianças já são educadas. Famílias choram de forma antecipada. 70 homens idosos ajoelhados em direção ao cemitério. Galos negros sacrificados como símbolo do mistério. Mágicos demagogos simulam reencarnações por meio de cocos. Embondeiros acesos com caveiras gigantes em jogo. Cavaleiros esqueléticos montando cavalos mortos que respiram fumo de enxofre nas matas densas escuras. Gritos sem ângulos perfuram onde a coragem não perdura. Ábaco, a contabilidade funesta na matemática das sepulturas. Ideia só conservadora, trata o seu boletim de óbito. Não tenha cuidado, todos sabem o dia que vais morrer. Não há razão de lutar por uma vida quando vais morrer. E seu nascimento é o pacto trágico do seu grande fracasso. Podes casar ou ter família, mas sabeis o prazo. Yo, Abacu. Ele é o sulfúrico. Fiquei embora bem empolgado a falar ele é o sulfúrico. Agora avancei. Erros acontecem, pessoal. Erros acontecem. Seja bem-vindo. Vamos voltar. Estávamos na música. Estávamos no Abacu. Gritos sem ângulos perfuram onde a coragem não perdura. Ábaco, a contabilidade funesta na matemática das sepulturas. Ideia só conservadora, trata o seu boletim de óbito. Não tenha cuidado, todos sabem o dia que vais morrer. Não há razão de lutar por uma vida quando vais morrer. E seu nascimento é o pacto trágico do seu grande fracasso. Podes casar ou ter família, mas sabeis o prazo. Yo, Abacu. Abacu. Sínodo da malária extrema. Essa é a sétima música, sétima faixa, com o título Sínodo da Malária Extrema, produzido por Palavra Basta. Bora lá no play ouvir. Dr. Fernandes, Carpo Asperrum, Papalbino, Sulfúrico. Vamos a isso, trabalhar. Dr. Fernandes, escavação espiralada com machada de prata a 50 mil metros de rochas perfuradas, pinturas com pranchas de figuras astrológicas, Kabbalah representada em pentagramas, discos voadores, escrituras demóticas, fósseis de criaturas incelestes prendilotas, aparelhos de ultrassom e câmaras do futuro, computadores de crânio, espinhas dorsal em furos, pegadas não humanas de animais do Saturno, sarcófagos de ouro com a imagem do Pentágono, arcas de titânio com base de placa de neve
Gaza, pirâmides do Chile, do Egito insegurados. Contas matemáticas em tábuas, em placas. Dentro do buraco, uma cidade fantasma. Aquíferos ou rios são caudas de cascatas. Vejo cá um palácio que parece a Casa Branca. Três anciões da civilização do oculto que traçam decisões para governar este mundo. Eu trabalho com novos avatares. Como? Novos avatares. Novos avatares. Sim, são avatares. Para o português normal são pseudônimos. Ok. O Espírito Sacro não é um nome, é um título de elevação espiritual. É isso que fez o tratado esotérico em que o Raftag tem. Que vem muita informação. Ok. Santíssima Trindade de Grimórios do Calvário. O pensar de Samayong é todo o meu obituário. Horas formam ilhas do cantar de um canário. Do tempo da idade, do tamanho de um arcano. Leituras de magos para ouvidos de profanos. Poesia rabínica, cínica, histórica, atômica no pano. Astrólogos é multiverso, paramverso criam prolas. Corpos que fogem da terra perdem abrigo ao sol. O sol. Póstumos, apótomos em átomos de rosas. Loucura de píndaros, píncaros sem prosa. Poeta satânico paga um quarto crescente. Quanto mais frenético, mais tímido e doente. Apótipo de estupros para arquétipos doentes. Descrição da vida sem a visão do ocidente. Clímax de espírito, magia frio de Atlântida. Bocas de vulcão cospem lavas vulcânicas. Música tem muitas fases. Na fase da elaboração do texto, utilizo o Espírito Sacro. Ok. Poder dar aquela toda inspiração. Ok. E escrevo como um sulfúrico. Ok. O Dr. Fernandes é chamado para casos clínicos. Eu estou fascinado, Rafa. Espetáculo. Olha, tu tens quantas obras já? Até o momento tenho 7 malárias ou 7 obras. 7 malárias. Vamos falar. A malária é a forma comum do dark rap. Nós chamamos a cena pesada. Estamos aqui a aprender. Essa foi a 7ª música do álbum Escritor Amaldiçoado de Sulfúrico. Mora lá passar para a 8ª faixa musical, que tem como título Última Chamada Angélica. Que tem como título Última Chamada Angélica do Inferno. O gelo queima. Girl. O gelo queima com efeito de fogo das braseiras vulcânicas. Deixa a base do núcleo os emissários aventureiros de Atlântida. Câmaras frigoríficas preservam fetos para serem lançados à Antártida. Naves subterrâneas construídas e descoberta de subplanetas. Estrelas gravadas em rochas metamórficas têm portas abertas para a entrada e saída de bibliotecários da 4ª dimensão. Pirâmides com corpos de faraós aguardam pela ressurreição. As culturas hologramáticas de Lúcifer na acrópole sagrada. Blocos de neves na terra de areia dourada e prateada. Feixe de luzes preenche o interior do inferno de forma magnífica. Obelisco de ouro e esmeralda perfilados às portas dos oráculos. Cruzes invertidas em número de 1000 lembram um pentágono. Lemurianos e venusianos coabitam a cidade de neve. Ciclos dantianos que ficam 8, cuja base de cima é 9. Eu sei que foste enganado de forma patética, que o inferno é feito de fogo. A sua imagética, a humanidade tem uma visão limitada e muito trágica, mas a última camada do inferno é gélida. Eu sei que foste enganado de forma patética, que o inferno é feito de fogo. A sua imagética, a humanidade tem uma visão limitada e muito trágica, mas a última camada do inferno é gélida. Satanás é esculpido com pedras de rubi adornado de ouro. Pedaços de berílio e magnésio preto fazem seu óleo. Nimbo em volta da cabeça seu brilho é estrelar cegante por cima de um altar de ônix com pedras de diamante. Anjo negro feito de fumo e cobre com chifres da Somália. Pirâmides andas em número de 7 em círculos na sala. Câmara teatral num museu com a arquitetura de uma loja branca.
branca. Cadê então Leviatã? O dragão tão afamado, cujo gelo responde no inferno, sua última camada. A Roma é a fábrica das mentiras, Grécia a sua nátima. Para que a verdade fique longe de nós, a mentira foi espalhada. De que o inferno é lago de fogo, de enxofre em massa, ao passo que se fala de limbo, Lemúria e da Shambhala, terras que não são de sofrimento, mas de paz para sua alma. Eu sei que foste enganado de forma patética, que o inferno é feito de fogo, a sua imagética. A humanidade tem uma visão limitada e muito trágica, mas a última camada do inferno é gélida. Eu sei que foste enganado de forma patética, que o inferno é feito de fogo, a sua imagética. A humanidade tem uma visão limitada e muito trágica, mas a última camada do inferno é gélida. Boa. Essa foi a oitava música do álbum Escritor Amaldiçoado do Sulfúrico MC. Eu não tenho muito o que comentar nesta música. Comentem lá, tem lá a caixa dos comentários, vão lá, deixem o vosso feedback do que vocês acharam dessa música. Vamos passar para a nona música, de título Cremando o Corpo de São Cipriano. Não, é o chamamento, minto. Mas és um rapper ou és um filósofo? A minha filosofia é congregada dentro da música que eu faço. Estás a elaborar bué na linguagem, dog. Estás a elaborar bué. Se calhar é a canalização. Não tenho dúvida nenhuma sobre o caminho do terror. Toma um guardanapo com os carros, faça chegar o seu pastor. Reduzir a maioria não está de contra a meu favor. É importante sermos poucos para eu respirar melhor. Aquele chão cheira a uma puta, desculpa a ironia. Eu acho patético e doentio se formar em teologia. Dou risada quando ouço alguém rezando Ave Maria. Sair de Angola a todo custo, esta é a minha nova via. Invado um quarteirão de luz com uma poção mínima de trevas. Sua prova diatônica do timbre do capetas. Carro deles para crentes nos bacios do sanatório. Levo o corpo da sua fé às chamas do crematório. Mecânico encefálico desmonta crânios com chave mestra. Muçulmano porque não banho, gravo grimórios em capelas. Louvar a morte a todo sempre seria um ato de autofagia. Eu já fui em funerais mais engraçados do que puta de missas. Quanto mais pedem para recuar o vocábulo da minha lírica, construo centralidades de flow edificando prédios de sílabas. Para ouvir burro a discursar preciso de um ensaio. Se me vires com a Bíblia na mão, estou a caminho da casa de banho. Suplicar por perdões não é o forte do meu varão. Em vez de me negar, crio mamilos como animal de estimação. A psiquiatria moderna é o lar dos necropatas, os coveiros de almas no cemitério das galáxias. És um nigga underground? Sim, eu sou um nigga underground com um estilo xêntico. Com um estilo xêntico porque é neologismo, não é uma questão de neologismo. Estilo o quê? Estilo xêntico. O que é que isso quer dizer? Underground estilo xêntico. O que é que quer dizer com xêntico? Primeiro, o xêntico é fruto do neologismo, nós é que criamos. Que neologismo é que é? Esse neologismo. Mas vamos falar Rappers falam de evolução, mas não há nada na cesta básica. Como é possível transcender a consciência desta temática? Não tenho culpa se influenciá-lo a viver pela margem. Não é tarefa do horrorcore educar pela mensagem. Não fala da revolução se nunca apoiaste o teu irmão. Sinto vergonha destas ilhas no hip hop nacional. Nova escola ou velha escola, falta muita educação. Rap da elite ou do anonimato, não vejo nenhum fundamento. O underground não vai mudar se não acabar o preconceito. O álcool e o tabaco têm mais adeptos que o respeito. Bêbados, drogados, seletistas, tagrelas, procurem a psiquiatria moderna e abandonem as vossas carreiras. Todas as malárias que vomitei trouxeram várias imagens do mundo. Julgaram que morreria no escuro para não perderem o estatuto. Se me concentrar neste game, todo o movimento fica em luto. Ouço pouco destes rap desde que pariu o casulo. A luz e a mãe das cores, mas as trevas é o princípio de tudo. Não desprezo os loucos por serem os faróis do mundo. Ninguém é melhor do que ninguém e esta frase é para os fracos. A natureza não é justa, mas é ajustada mediante os factos. No dia do meu nascimento não chorei, rimei. Tudo quanto vivo hoje parece a sombra de algo que imaginei. Sou por demais pessimista de mim próprio, por ter a certeza. O meu maior desejo é dormir no banco de uma igreja. Uma literatura obscura, não é? É o outro lado da moeda. Dá-me exemplos concretos. Exemplos concretos, é um indivíduo que vem numa música e fala de aparições, fala de aparições etéricas. Mas é isso que tu tens? Já tiveste aparições? Em algumas circunstâncias eu já passei por essa experiência, pelo menos. Rap estranho, não é? Sim. É tão estranho que o radialista não entendeu e também não está a entender nada. Aquilo é estranheza, a literatura da estranheza.
Agora vamos passar para a 10ª faixa musical. Este é o álbum de Sulfúrico, Escritor Amaldiçoado. A 10ª faixa tem como título Cremando o Corpo de São Cipriano. São Cipriano é conhecido como o santo que espanta todos os males. Mas antes de ser consagrado, ele realizava o que era chamado de magia negra. Olá, São Cipriano, eu sou o Mago Espirro. Venho invocar para lutar contra o seu mito. Não acredito, nem um pouco o admito. Um grande feiticeiro a seguir o cristianismo, vencido por Jeová, o falso deus de Justina. Humilhado, envergonhado em Nicomédia. Antioquia, desculpa, isto é uma comédia. Pérfido, a ser acusado de Satanás, porque fracassou em lhe apoiar como um cupido. Não foi capaz. Mago Cipriano, ao pai do engano, massacrado pelo Diocleciano, levado na caldeia de Alcatrão a panágio. Ninguém o salvou, nem mesmo o Atanásio. Até bruxa Elma foi mais competente. Sua encantação só encantava inocentes. Ouça Cipriano, ao pai do engano, a sua imagem na margem do rio Galo, trasladado à Basílica de São João de Latrão, como um fraco eletrão. Mago Cipriano. Com apenas 7 anos de idade, ele já era considerado um jovem mago. E dizem que desde essa época ele sabia fazer coisas como invocar trovões, ventos e até formar tempestades. Aprendiz de feitiços e magias estranhas, ele logo se apaixonou pelos mistérios envolvendo ciências ocultas. E não demorou muito para que a cidade de Antioquia se tornasse pequena para Cipriano. Posto em Roma na casa de uma senhora, Mago Cipriano, criador da arte diabólica. Seu cheiro ainda exala de Antioquia, minha cripta. O varredor do templo pela soberba metafísica. Como foste parvo, a astúcia da católica. Trouxeste mortes ao zelo de Jesus. Diocleciano não compreendeu a sua pesada cruz. Deu ordem ao juiz, eu estou como em Fenícia. Cipriano e a santidade de Justina. Fiquei decepcionado, mago pago por vagina. Desculpa por chegar ao ponto da provocação. O pilar da magia negra perdido na informação. Perdeste na batalha contra o Gregório com humilhação. Mas sei que seu trabalho é visível na religião. É a base da premonição da Igreja Universal. A oração da Virgem Maria tinha sua inspiração. Ó São Cipriano, este é o meu final. Agora, ser feliz na cremação. Mesmo se convertendo ao cristianismo, a história de Cipriano e Justina não agradou o imperador Diocleciano. Os dois então foram perseguidos, presos e torturados. Cipriano e Justina foram forçados a negar a fé cristã. Ela foi chicoteada e ele açoitado com pentes de ferro. 6 de setembro de 304, os dois foram decapitados nas margens do rio Galo, em uma cidade chamada Nicomédia, e resolveu fazer coisas mais cruéis. Cipriano e Justina foram jogados numa caldeira fervente de banha e cera. Essa foi a 10ª música de Sulfúrico MC, Escritor Amaldiçoado. Vamos passar para a 11ª música, Ludwig Beethoven, produção de T.O. Bora lá no play. Ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer desse modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de 6 anos a esta parte, vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Iludido constantemente na esperança de uma melhora, fui forçado a enfrentar a realidade da rebeldia desse mal. Sinfônica agradável, mas não se pode ouvir o contrabaixo do quarto escuro, seco, denso, místico, profundo e opaco. Pautas de notas rasgadas, a depressão e a holocausto. Não pode musicalizar a dor porque a surdez fez silêncio. Então a plateia da sua alma está num concerto surdo que nem os pássaros a cantar. O vento a sobear é o Gautama que busca em permanência deste mundo. As borboletas que sussurram, as flores ao nectar. Cartas de suicídio que pretendem anular o seu rumo. Cresceu deste som, cresceu deste veículo desde os 8 anos.
peças saíam de símbolos. Cancionou a liberdade artística, o mal dissimulo. Gênio para a estatística, em rótulos um prodígio. Simulada a pobre vida nesta ática romântica. Vê no berço de óperas, Alemanha, sua pátria. Seu pai, seu mestre, sarcástico, a idade clássica. Eterno como Mozart em sua vida curta fásica. Eu só consigo pensar em você, minha amada imortal. Só posso viver plenamente com você. Eu não posso viver! Fique calma, minha vida, meu tudo. Somente com a calma da consideração da nossa existência alcançaremos nosso propósito de vivermos juntos. Oh! Continue me amando e nunca julgue mal o tão leal coração do seu amado a qualquer tempo. Sempre minha, sempre nosso. Beethoven. A carta para a amada imortal. Queria sentir, mas obrigado a estudar música diariamente como um escravo. A música Rosabella, o pequeno feito gravo. Ao nefe confiado como o melhor mestre de cravo. Ao jovem quando dedica pela amizade um som mais bravo. Teve força pelo espírito, mas as cordas estavam rasgadas. Gritará muito pelo trajeto noturno no deserto da cama. Contra o crédito dado ao piano, sua opinião sem drama. A congestão dos centros auditivos internos deixou-lhe surdo. Deixa para voz todas obras, óperas sinfónicas, músicas corais, canções recitais, mas angústia nessas peças. Viverão anais que viver além de si. Nessa orquestra filarmónica, a voz de todo o fim da sua arte não foi supersônica. A terra lhe resiste em sua ressonância magnética. Os 7 chakras, as frequências que vibram em planetas. Retomar ao pós-pó, aos 7 céus, as estrelas aos cometas. Nascido com um temperamento vivo e ardente, sensível mesmo às diversões da sociedade, vi-me obrigado a isolar-me numa vida solitária. Por vezes, quis colocar-me acima de tudo, mas fui então duramente repelido, ao renovar a triste experiência da minha surdez. Por isso que Beethoven não existiu, mas existe. No qual nosso espírito vive, pensa e inventa. Agora vamos passar para a 12ª música. Faltam apenas 2 músicas para terminarmos. Não é fácil ficar a reagir aqui. Um álbum de 13 faixas musicais, sobretudo quando é um subgênero que você não é assim, não é a tua praia, digamos. A 12ª música tem como título Horrorcore Sinagoga de Caim, com a produção de Palavra Basta. Bora lá no play. Há quem não acredita numa corte subterrânea em que eu sou mestre da forja, trago de volta almas magnas. Não é um lugar que se vai, é uma virtude que se alcança. Perdão do terror mística, maligna balança. Caminha-se de baixo e alcança-se de cima, onde o cérebro do mago é nossa matéria-prima. Vê os cântaros ao cimo do campanário. Batuqueiros sem membros tocam batuques funerários. Contagem para a morte sem saber o numerário. O dia dos finados e o nosso aniversário. Corte subterrânea, o Zigurate, a necrópole, cidade perdida entre as ruínas do inferno. Capela de bruxas com o aspecto de uma tumba. Gameleiras gigantes onde videiras são oriundas. Rios nascem das montanhas e morrem o mar da Galileia. Janelas do Éden se abrem e fedem. É proibido chorar, insetos roubam-te a falar. Aprisionam-se espirituais e do no ventre da campanula. Para consolar as viúvas do pandemónio, Satanás recita a poesia do extramónio. Seja bem-vindo à corte subterrânea. Seja bem-vindo à corte subterrânea. Seja bem-vindo à corte subterrânea. Ajoelha, fecha os olhos e canta, porra. Seja bem-vindo à corte subterrânea. Seja bem-vindo à corte subterrânea. Reza. Tenha certeza, o meu sonho é dormir no banco de uma igreja. Gramática sem estupradas, numa criptomáquina. Depois de 4 décadas nascem poetas piratas. Poemas criptogâmicos são escritos em tábuas. A leitura é proibida a leitores sem cadastro. Pensadores aquáticos formam cavernas no Atlântico. Homens não voadores não foderão os anjos. Gurus sem vocação na cripta serão barrados. Discos programados são queimados como bruxas. Livre de vocações causam biomas em putas. Não mexa o cadeado do magma. Raptores arcaicos perpetuam aliança. Ditos não visíveis
possíveis testemunhas de contexto, porque anseiam compreender a dimensão do texto. E ao medo e o segredo governa os inaptos. Mongula da cabetula, mas sem o ritmo do Kassange, para ver os mestres do lirismo a lavar as barras da Kassange. Seja bem-vindo ao acorde subterrânea. Seja bem-vindo ao acorde subterrânea. Seja bem-vindo ao acorde subterrânea. Ajoelha, fecha os olhos e canta, porra. Seja bem-vindo ao acorde subterrânea. Seja bem-vindo ao acorde subterrânea. Reza, tenha certeza, o meu sonho é dormir no banco de uma igreja. Essa é a 13ª música do álbum Escritor Amaldiçoado. Só falta mais uma, pessoal. Autocognização Suicida, produção de Carboxpiro. Mora lá no Play. Não sei que horas são, mas o meu corpo por si marcha. Não sei a direção, mas o meu medo por aqui avança. É contra a minha vontade tentar impedir, não adianta. O braço direito baixa ao passo que o esquerdo se levanta. A mente exige outra opção, mas não é possível retroceder. Estou agora no terraço sonambulando, não sei como retroceder. Sinto a imagem do bairro fotografada, porém não há como ver. Sinto o frio, sinto o calor, dá-me enjoos, vou vomitando. O coração bate lento e acelerado, o sangue agita-se pelos vasos. Boca aberta, olhos fechados, dentro da mente passam planos. Não vejo a última imagem, estou na margem, sem abordagem, estou em sondagem. Para perceber de onde parti, vou tentar recapitular. Mas agora é tarde demais, porque já tenho o corpo suspenso sobre o ar. Propenso, não penso, apenas caio ou deixo. Na novela psicológica só atrevo, os rascunhos escrevo. Denso sucesso, improdutivo e vaga ideia de salvação. Atropelando as árvores do espaço, logo abraço o chão. Abraço o chão. Turvação sobre o sol da consciência, nuvens de pensamentos abordados na instância da falência da queda. Não entendo a razão de ainda estar vivo. Estava tudo certo para que estivesse falecido. Seria apenas uma memória por esquecer neste resquício. A dúvida é tudo que sobrevive neste esquisito quesito. Continua tirado neste asfalto desgraçado. Sado, que vence os pneus dos carros pelos calços. Efeito automático continua a governar o meu corpo. Não sinto dor, mas devia senti-la. No entanto, alguém para levantar-me de facto seria eu. Não posso fazer oração, não acredito em Deus. Estou de barriga ao chão, de cabeça para os céus. Sozinho às 3 da madrugada, não eu, e mais sou eu a especular a distância do meu medo e do terraço que me cuspiu. Nenhum truque de heroísmo me acudiu. Agora recordei-me de onde a história partiu. Agora vamos passar para a última música do álbum de Sulfúrico MC, Escritor Amaldiçoado. A última música tem o título de Sambala. Produção de Tio, bora lá, play.
Transportados da câmara da luz na alta vibração do espírito pela carruagem de diamante, almas transpassam o abismo. Permita Melquisedeque do nada para o divino, onde memórias passadas e futuras estão neste paraíso. Vem trados com a matriz benéfica da constelação de Sirius. Shambhala, aquela chakra, mundo belo, a roda do tempo. Numa caixa é revelado o projeto do universo, toda a forma de energia, matéria de todos os reinos. A semente que explodiu e transformou-se no eterno. Chamados e selecionados depois da morte física, iniciados da Shambhala na escola terceiro dia. Classificados segundo a irradiação em épocas de vida. Desencarnado noutro estágio até cumprir a nova vinda. 7 céus, 7 planos, 7 reinos incubados. A cifra do livro dos mortos, os devas e o seu aparato. Inframundos, supramundos, até iluminados. A cifra do livro dos mortos, os devas e o seu aparato. Inframundos, supramundos, até iluminados. Abre-te, Sésamo. Abre-te, Sésamo. Abre-te, Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala. Eu até estava a vibrar, mas quando ouvi o coro Abre-te Sésamo, parei, eu não sei se vou invocar um mambo estranho, ok? Aí mora lá no play. São preenchidas e compreendidas em formato de pentagrama. O solo da Shambhala se representa a lua em pictogramas. Arpistas tocam harpas, pianistas tocam enquanto choram. Ecossistema ecológico de rochas diamantíferas adornam. No silêncio um ancião discursa, sem olhos, sem boca. A metrópole de estrela é tão brilhante que os corpos parecem lâmpadas. Não é dos céus ou em galáxias, nas galerias subterrâneas. A terra não é uma dádiva, segundo a opinião de tibetanos. Aqui é a indústria de todos os sábios, o panteão de draconiano. Desta quarta dimensão, 100 milhares de emissários são enviados em outros planetas para salvar em outros planos. O sol é uma porta para escapar, mas cega aos humanos. Portanto, almas vêm para cá para serem reiniciadas, iniciadas. Olimpo para os gregos, o reino budista dos Dalai Lama. No núcleo do Himalaia, Argata, ou cidade sagrada, uma espécie de Hiperbórea, Lemúria e Atlântida. Abre-te, Sésamo. Abre-te, Sésamo. Abre-te, Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala. Abre-te, Sésamo. Abre-te, Sésamo. Abre-te, Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala Tantra aquela chakra. Shambhala. Então foi assim o react. Foi assim o react do álbum do Sulfúrico MC, Escritor Amaldiçoado. Eu vou deixar aqui nos links o álbum, que é para vocês ouvirem, sem essas interrupções aqui da reação que eu fiz agora. E estás à vontade que é para ver o próximo react, onde eu trouxe um nigga de lá, da parte mais norte. Sim, da parte mais norte de Angola, Cabinda, Gala BD, única de Cabinda. Enquanto eu rolava aí o feed do YouTube, acabei por ver um vídeo dele e eu gosto de trazer assim coisas meio aleatórias, né? Não só trago cantores já assim renomados. Então, bora lá assistir o react de Gala BD na track, o nigga de Cabinda, e vemo-nos no próximo react. Fui!